Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem está chegando no nosso canal hoje, sou pastora Nilza e estou aqui para compartilharmos a palavra do Senhor e, e eu continuo contando com vocês para que esse, essa mensagem possa chegar às pessoas que o Senhor quer que ela chegue. Temos aprendido, não vou cansar de falar isso, que a palavra do Senhor é vida para nossas vidas. Que quando meditamos na palavra do Senhor, o Senhor fala conosco. E quando oramos, falamos com o Senhor. Nós estamos aqui para ouvirmos o Senhor e também falar com Ele. Também colocar diante dele tudo aquilo que envolve nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. Que Ele possa estar falando com você de uma maneira grandiosa, através dessa palavra. Hoje nós vamos estarmos meditando em Isaías 35. Aqui essa palavra nos fala sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. Aqui o primeiro versículo, o Senhor está nos falando através do profeta Isaías. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortaleceis os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos do surdo se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanque, e a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva, como canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz. Subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião em júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. A palavra do Senhor está nos falando aqui de um novo reino. Um reino diferente do que vivemos antes de vermos o Senhor. Aqui a palavra do Senhor, ela não está nos falando de ouvir o Senhor. Ela está nos falando de ver o Senhor.
Ouvir, todo mundo ouve, mas ver é para os que decidem. E a palavra aqui está falando. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. Então a palavra do Senhor está falando que o deserto e os lugares secos que existem em nosso coração se alegrará com isso. E os ermos exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. A palavra está nos falando que em Jesus Cristo nós podemos ver a glória do Senhor. Em Jesus Cristo o homem pode haver a glória do Senhor. E aqui ele fala: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. O Senhor está falando aqui através do profeta Isaías, para aqueles que estão turbados, para aqueles que estão fracos. Ele está falando: esforçai-vos, esforçai-vos e não temais. Então, o que o Senhor está falando conosco? Olha, tenha fé. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Eis que o vosso Deus virá para vingar os inimigos que têm te afrontado. Eis que o Senhor virá com vingança sobre aqueles que têm te prendido, sobre aqueles que têm te levado a viver uma vida ruim, uma vida diferente de que o Senhor planejou para você, de que o Senhor planejou para nós. Mas a palavra do Senhor está nos instruindo aqui para nos esforçarmos. No momento em que a tristeza bater a porta do nosso coração, no momento em que a dúvida bater, no momento em que o desespero bater a porta do nosso coração, o Senhor está falando: esforçai-vos, esforçai-vos. Eis que o seu Deus está chegando com vingança. Eis que o Senhor está chegando. Isso aconteceu, meus amados, quando Jesus começou a se mover na terra. Pessoas estavam dessa forma aqui que a palavra está nos descrevendo. Eram pessoas que viviam aqui na terra, que comiam, bebiam, mas que tinham um vazio no seu coração. Eram pessoas tristes, pessoas que passavam dificuldade. A gente vê quando Jesus chegou diante de cada um dos seus discípulos, quando ele começou a formar discípulos aqui na terra, a gente vê que todos diante de quem ele chegou tinha alguma dificuldade. Quando ele chegou para falar com Pedro, Pedro e André, quando eles estavam pescando, a palavra nos fala que eles estavam pescando e não pegou nada. Não, eles não pegaram peixe nenhum. E eram daquilo que eles viviam.
E o Senhor chegou até eles e mostrou para eles para, para que ele veio. Ele chegou até eles e mandou eles lançarem a rede. E a palavra fala que eles pegaram muitos peixes. Muitos peixes. As coisas mudam quando o Senhor chega em nossas vidas. E como quando nós o recebemos como Senhor. Talvez naquele momento ali, Pedro e André poderiam seguir o Senhor por causa dos peixes que eles pegaram. Mas eles seguiram o Senhor porque eles estavam precisando de um Salvador. Porque a alma deles estava sedenta. Porque a alma deles estava angustiada. E eles precisavam de Deus na vida deles. Eles precisavam de alguém para preencher aquele vazio. O Senhor, Ele está nos chamando para vê-lo. Vem me ver, me veja, me veja. Me veja. As pessoas que viram Jesus naquela época continuou no caminho que a palavra está nos falando aqui. Mas os que não viram só ficou com o físico. Os que não viram o Senhor só recebeu o alimento físico, que matou a fome física deles. Mas a fome espiritual continuou, porque eles não viram Jesus. E hoje em dia tem muitas pessoas que não estão vendo Jesus. Tem muitas pessoas que vão atrás do Senhor para suprir as suas necessidades. O Senhor, Ele fala conosco. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso que vocês estão buscando, vocês vão conseguir, se vocês buscarem o reino do Senhor em primeiro lugar. É isso que a palavra está nos falando. Se vocês buscarem o reino no primeiro lugar, vocês vão ter tudo, porque tudo que vocês estão buscando está lá no reino. Tudo está no reino. Então o Senhor está nos falando aqui: me veja. Não só me ouve, mas me veja. E aqui ele fala: confortai as mãos fracas, fortalecer os joelhos trementes. Olha, não continua nessa fraqueza em que você está. Como que a gente se fortalece? Se achegando ao Senhor, se prostrando diante do Senhor, pedindo para o Senhor: Senhor, me fortaleça, fazendo alguma coisa para se fortalecer. E muitas vezes, quando nós estamos dessa forma aqui que o Senhor está nos falando, nós não fazemos isso. Procuramos um cantinho para ficarmos ali lamentando, lamentando as nossas perdas, lamentando aquilo que ainda não recebemos, em vez de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos. Você que está turbado nesse momento, o Senhor está falando contigo: esforçai-vos. Esforçai-vos. Não temais. Não temais diante dessa tempestade. Não temais diante dessa dificuldade pela qual você está passando. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão.
E é o que acontece quando nós cremos no Senhor de todo o nosso coração, nós recebemos dele. Quando Jesus começou a se movimentar, cegos começaram a enxergar, coxos a andar, mudos a falar, surdos a ouvir. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros nos ermos. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações e que jaziam os chacais, haverá ervas como canas e juncos. Essa terra seca que o Senhor está falando aqui é aquele coração que está angustiado, é aquele coração que está que está se sentindo rejeitado. O Senhor está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas e está falando de tudo de ruim que possa estar acontecendo com você. Ele está falando, oh, as coisas vão começar a mudar. Quando o quê? Quando você vê o Senhor. Não só quando você ouvir que ele pode fazer alguma coisa, mas quando você vê o Senhor. As coisas mudaram na vida de Jó quando ele viu o Senhor. E ele era um homem reto, porque a palavra do Senhor fala isso. Mas quando ele viu o Senhor, as coisas mudaram na vida dele. Porque quando nós vemos o Senhor, nós nos achegamos a Ele. Jó se achegou quando ele viu. E o Senhor pôde mudar o cativeiro dele. Ele não se apartou do Senhor. Em todos os momentos difíceis, ele ficou ali firme com o Senhor. Firme com o Senhor. Diante das dores que sentia, em todas as áreas da vida dele. Ele continuou firme ali, dizendo: Eu sei que o meu redentor vive, mas ele não falou de boca nem de palavras. Ele falou do fundo do coração dele: Eu sei que a minha salvação virá. Esse eu sei que o meu redentor vive. Eu estou dizendo: Olha, eu sei que as coisas vão mudar. Eu sei que vai acontecer alguma coisa. É isso que Jó estava falando. Porque ele cria na grandeza e a glória do reino do Messias. Ele estava aguardando pela salvação. E nós temos que estarmos aguardando pela salvação do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. E o Senhor fala: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho. A palavra do Senhor não está falando aqui de um caminho, ele está falando o caminho, um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho, então não haverá outro. O caminho santo, o imundo não passará por ele. Então o Senhor está falando que o imundo não passará por ele. Ele está falando de mudança, ele está falando de transformação. Transformação. Quando o Senhor entra em nossos corações, a nossa vida se transforma. Porque Ele vai trabalhando no nosso ser à medida que nós vamos nos aproximando dEle. Ele vai trabalhando em nossas vidas. O imundo não passará por esse caminho, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os ocos, não errarão.
Os ocos não errarão esse caminho. Ali não haverá leão, nem animais feroz subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá tristeza e gemido. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós podemos passar por qualquer dificuldade em nossas vidas, mas essa alegria, ela não sai do nosso coração, porque é a alegria que o Senhor nos dá. Essa ninguém pode nos tirar. Essa alegria é eterna, em qualquer dificuldade que possamos estarmos passando. Isso se esforçarmos, esforçarmos, como a palavra está nos mandando aqui. Olha, não se prostra diante da sua dificuldade, senão você vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Mas se prostra diante de mim, que você vai se fortalecendo. E à medida que você vai se fortalecendo, você vai caminhando, você vai estar indo de encontro ao alvo, almejado por ti. Olha, meus amados, quero dizer para vocês, nós buscamos no Senhor, nós colocamos diante do Senhor tudo que envolve nossas vidas. Mas o Senhor não vai julgar nada do céu. Ele não vai fazer uma mágica. Nós temos que estarmos atentos. Quando nós colocamos algo diante do Senhor, nós temos que estarmos atentos para receber as instruções do Senhor. Se você colocou nas mãos dele, ele vai te instruir. Ele vai te mostrar o que fazer para alcançar o que você está buscando dele. Ele vai se mover na terra. Se ele quiser colocar pessoas para te ajudar de alguma forma, ele vai fazer isso. Mas, às vezes, ele vai operar em sua vida através de você mesmo. Ele vai te colocar em movimento para que venha sobre a sua vida tudo aquilo que você está buscando do Senhor. Porque quando ele criou o homem, a palavra fala que ele criou tudo e colocou para o homem administrar. Tudo que tinha que ser feito, o Senhor já fez. E ele colocou para o homem administrar. Então, se nós clamamos ao Senhor, o Senhor vai nos ensinar como agir para alcançarmos o que nós estamos buscando dele. Porque o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. E ele me conhece, ele te conhece. E ele quer que o nosso coração esteja nele. Não naquilo que nós estamos buscando dele. Ele quer que avançamos pelo caminho. O caminho que nos conduzirá de encontro ao Senhor. E o caminho que nos levará a viver nessa terra a vida que ele planejou para que vivêssemos. O Senhor, ele quer que vivamos uma vida plena nessa terra. Ele quer sarar nossa alma. Mas ele quer que a gente se esforce. Então o Senhor está te dizendo nessa manhã, se esforça. Se esforça. Não fica aí parado. Não fica aí pensando nas dificuldades, mas se esforça. Se esforça diante do Senhor.
Fala para ele tudo que você está passando. Ele vai te confortar, como ele está falando aqui. Ele vai te confortar. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Para isso que o Senhor entra em nossas vidas. Por isso que Ele quer que a gente o veja. Dizei-as turbado de coração, esforçai-vos. O Senhor está te dizendo. O Senhor está falando com você, esforça-te. Esforça-te que você vai chegar lá. Amém? Nós vamos estarmos orando ao Senhor nesse momento. Nós vamos estarmos nos esforçando através da nossa oração para que as coisas venham mudar em nossas vidas. Amém? Estamos conectados ao trono da graça. Então vem comigo. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar diante dele isso que está te afligindo aí. Coloca diante dele. Coloca diante dele. Alguém pode te ajudar em oração. Mas o Senhor quer que você se prostre diante dele e coloca diante dele tudo. Tudo que está te afligindo. Amém. Grandioso Deus e poderoso Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça, nesse momento. Pai querido, pessoas estão prostradas, juntamente comigo, diante do Senhor, colocando diante do Senhor tudo aquilo que tem envolvido suas vidas. Tudo aquilo, ó Pai querido, que tem, ó Deus amado, enfraquecido a sua alma. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, nós aprendemos aqui na Tua palavra, que com a chegada de Jesus em nossas vidas, o deserto e os lugares secos se alegrarão. E que tudo irá florescer. Que abundantemente florescerá. E também a alegria virá. E que as mãos fracas serão confortadas, Pai. E que os joelhos trementes, ó Pai amado, serão fortalecidos. É o que a Tua palavra está nos falando aqui. A Tua palavra está nos falando, ó Pai, para nos esforçarmos. Que o Senhor possa estar ajudando essas pessoas a se esforçar. Que o Senhor possa estar colocando essas pessoas de pé, meu Deus, como o Senhor colocou Elias. Que o Senhor possa estar alimentando essas pessoas como o Senhor alimentou Elias, para que elas possam ir em frente, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que os teus olhos possam se abrir, aqui a palavra do Senhor fala que os olhos dos cegos serão abertos, e aqui o Senhor não está falando só da visão física, o Senhor está falando da visão espiritual, Senhor, que estavam fechadas também, que com a chegada do Senhor, os olhos espirituais se abririam e que as pessoas começariam a ver coisas que elas ainda não estavam conseguindo ver. E quando nós nos achegamos ao Senhor, nós conseguimos ver, meu Pai. E no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa capacitar, fazer com que essas pessoas vejam espiritualmente, que elas ouçam espiritualmente, que elas, ó Pai querido, possam, ó Deus amado, falar, Senhor querido, a palavra do Senhor, profetizar vidas para suas vidas. No nome do Senhor Jesus, e que o nome do Senhor venha a ser louvado, que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vida dessas pessoas, e que todas as promessas, ó Pai, existentes nessa palavra, possam estar acontecendo na vida de cada um. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, no nome dele. Nós te agradecemos, ó Pai, hoje e para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe o seu dia e até o nosso próximo encontro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor ama você. E o Senhor quer mudar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você viva feliz nessa terra. Amém?